Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vou começar essa live por aqui apresentando, esse projeto que é a live que eu nunca fiz. Tô muito feliz de colocar isso em prática. São muitos anos ensaiando deixar ela acontecer e chegou o dia, bem numa sexta-feira 13. Eita! Enfim, para quem não me conhece e chega por aqui, sou Angel Jackson, sou mineira, apaixonada por flores, principalmente girassóis. Vocês vão ver girassóis em basicamente todos os posts por aqui, em tudo que eu fizer na vida. Sou filha de Salvador e Sônia, neta de seu Osvaldo e Dona Hilda, e de Dona Maria e seu João, irmã de Marlon e Michael, e não é a dupla. E escolho esse caminho da comunicação como uma missão. Na verdade, eu acho que eu fui escolhida, talvez já estivesse escrito, como diria meu pai. E dentro do caminho da comunicação, eu entendi que eu não queria ir pelo tradicional e pelo que já estava aí, que já estava posto. Foi um processo, na verdade, eu me reconhecer dentro da área que eu escolhi. Foi um processo eu entender, o que eu estava fazendo ali, naquele lugar que muita gente falava que não era para mim. E até depois de me formar, foi um processo acreditar, nessa formação. E aí eu começo agora a contar essa história de um outro ângulo. No ângulo de quando uma psicóloga, santa terapia, olhou para mim e falou: se você não acha se você não encontrou o caminho da forma que você acreditava que ele deveria ser, faça o caminho. E eis que a Morada de Dengo surge. Não foi Morada de Dengo esse tempo todo, não. Começou com Angel Jackson Fotografias, porque eu sou fotógrafa há mais de 17 anos. E na caminhada eu fui entendendo, chegou a foto de Dengo, enfim, tive vários nomes até chegar na Morada, que é casa da comunicação, que tem o Dengo, que tem o olho no olho, que eu acredito dentro da comunicação, que tem o abraço, o tato, a escuta ativa, que é o que eu acredito dentro da comunicação. E partindo do ponto da positivação da minha história, consegui olhar para todas as estatísticas, ser uma mulher que rompeu barreiras, e consegui olhar para a beleza que eu sei que eu tenho, como uma boa leonina e filha de um bom leonino, de uma ariana também, que sabia ali conversar e, enfim, trouxe para mim esse lugar da autoestima, que não esteve aqui o tempo todo, mas chegou, e quando chegou chegando. E eu hoje estou aqui para iniciar um projeto pensando que todas as vezes que eu fui chamada para falar em algum lugar, ou todas as vezes que eu fui assistir uma palestra, tinha uma mulher, ou uma mulher preta, ou uma mulher LGBTQIA+, ou uma mulher macumbeira. Eu sou todas essas nuances. Sempre perguntavam para a pessoa assim: como é para você ser uma mulher negra que rompe padrões e barreiras? Eu sempre tive um incômodo, não por não me sentir feliz por ser uma pessoa preta, mas porque insistem em colocar a gente numa caixinha e limitar a gente, a nossa cor, ao nosso status, social, ao que a gente carrega como o que a gente é, E eu tava cansada disso, e aí lembrei lá da minha psicóloga, Laila. Se assistir essa live, você tem muito aqui dentro.
falei, eu quero fazer diferente. Eu quero conversar com mulheres, né? A maioria das pessoas que vão estar aqui comigo são mulheres, sabendo da história delas, da ótica que elas decidiram contar, sem todas essas caixinhas e essas limitações. E não tô dizendo que ser mulher preta, macumbeira, LGBT, LBT, né? Enfim, é se limitar, porque eu me sinto extremamente livre no que eu sou, mas quando colocam a gente e colocam a nossa história só a isso, só a parte ruim de ser, não dá, né? Então, como disse lá, ela vai lá e faça diferente. Então, hoje se inicia essa série de lives com mulheres potentes, mulheres reais, mulheres do meu convívio, mulheres que eu acredito, mulheres que eu conheci nessa trajetória da comunicação, mulheres que eu entendi que tem muito para contar e que muitas vezes não são ouvidas, mulheres e pessoas que se conectaram à minha história nessa caminhada da comunicação que já vai aí para muitos anos, né, gente? Uns 17 só de fotografia, 17, 18 só de fotografia. E eu olhava para essas mulheres e eu sempre olho, né, para as minhas alunas, para as minhas amigas, para minha mãe, para as minhas primas, né, para as mulheres da minha família e falo, cara, as pessoas precisam te ouvir, as pessoas precisam te conhecer, a sua história é muito potente. E muitas vezes essas mulheres não foram ouvidas, né? Eu, dentro da mentoria de mulheres, eu entendi e eu atendo muita gente que às vezes só quer chegar ali, às vezes não tem dúvidas exorbitantes sobre a área da comunicação, ela só precisa ser ouvida, né? Então, eu falei, eu preciso que essas mulheres sejam ouvidas, que elas tenham um lugar de destaque e não sendo prepotente ou qualquer coisa desse tipo, mas eu acredito que eu tenho um espaço para isso e estou construindo um espaço para isso acontecer. Então, a partir de hoje, vocês se conectam com mulheres potentes, a começar por mim, né? Com mulheres incríveis, com histórias incríveis, com histórias reais do dia a dia, para que a gente entenda que dá para ser feliz e que a gente vai crescer e a gente cresce com muita alma quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente se entende uma pessoa potente, quando a gente entende a potência da nossa história. Eu venho de Minas, lá de Betim. E essa semana eu tava pensando sobre isso, né? A gente coloca muito a medida, né? A régua de sucesso quando eu já ganhei dinheiro demais, né? A gente, obviamente, vive numa sociedade capitalista e a gente mede o sucesso através do dinheiro que eu já conquistei sendo empreendedora, sendo empresária, trabalhando, né? Aí na nossa querida CLT. E na verdade o sucesso não tá medido a isso, né? Saio de Betim com uma grande mala que me cabia dentro, depois de um processo muito doloroso, mas de muita cura interior, e vou pro Rio, fico no Rio 1 ano trabalhando incessantemente, me entendendo, me acolhendo e construindo a morada aqui dentro de mim. E nesse processo eu conheci e me conectei com muitas mulheres que foram me nutrindo, me deixando, né, cada vez mais forte. E essas mulheres chegam aqui agora para contar para vocês as histórias delas e vocês entenderem por que essas mulheres são importantes e potentes para mim. Enfim, saio lá de Betim com a mala e a esperança de fazer algo diferente, entendendo que, gente, não tinha dinheiro não tinha. Fui conquistar, entendendo que eu podia ser mais, né, que eu tinha
e que eu tenho nas mãos, né, e aqui na voz, o poder da comunicação, e que isso transformaria a minha vida, e eu quero que isso transforme a vida de outras mulheres também. A minha família, né, tô vendo minha prima aqui, tá sempre aqui, que vai ser uma dessas mulheres que vai falar com vocês também. A minha família sempre me motivou, né, o meu avô, meu pai, minha mãe, enfim, minha família sempre me motivou a ser maior, a crescer, a estar em outros lugares. E talvez por isso, também por isso, eu consiga, né, eu tenha conseguido movimentar tudo que eu movimentei até hoje. Olha o meu vizinho com uma obra, vem agora. Mas é isso, gente, vida real. Vocês estão na sala da minha casa, hein? E eu consegui, né, desde que eu decido fazer comunicação, sou formada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Desde lá eu consegui ir quebrando padrões e olhando pra mim falando, cara, eu dou conta, é possível. E hoje aqui em Salvador, essa cidade que é cura, é berço e é potência, eu consigo perceber isso de fato, eu consigo olhar pra minha trajetória e positivar tudo que eu vivi. Não estou ganhando rios de dinheiro, mas eu sei que eu ainda não, minha mulher, que eu ainda não, mas eu sei que eu já estou vivendo uma história de sucesso, porque sucesso para mim, prosperidade para mim não está conectada somente a dinheiro, né? Hoje eu vivo beira-mar, gente. Hoje eu vivo uma trajetória e um caminho que eu consegui conquistar através da comunicação, através de tudo que eu construí durante esses anos, né? Das amizades, dos contatos, da resiliência dentro da minha história. Então, obviamente, né? Eu trouxe aqui que eu não ia falar sobre caixinhas e não quero falar sobre elas, mas é muito bom saber que mulheres como eu conseguiram ultrapassar, né, os limites que impuseram para nós. Então, assim, a partir de hoje, vocês vão se conectar e com mulheres que estão aqui no Brasil, com mulheres de todos os estados desse país, com mulheres que estão fora do país, né, que foram aí conquistar o mundo de uma outra forma e que a gente olha para elas e fala, é possível, eu consigo também. Quero agradecer muito, né, a quem esteve comigo durante todos esses anos e que me motivaram, me positivaram. Tá aqui minha prima, tá aqui Manu, tá aqui minha esposa, tá aqui Deusa, que é uma mulher potente que vocês vão conhecer logo logo por aqui também, que fala de finanças, da saúde, do nosso dinheiro e que vem contar também a história dela, que é inspiradora e que é linda. E eu olho pra mim hoje e agradeço, assim, sabe? Fazendo a Larissa, eu agradeço a mim por não ter desistido, apesar dos obstáculos e de tudo que tentaram impor, né? Pra que eu chegasse onde eu cheguei, fui quebrando, né? Fui olhando e falando, pequeno demais. Com medo, muito medo, mas sobretudo muita coragem, muita gratidão, muita resiliência, e entendendo que a comunicação para mim é a minha principal missão, é o meu propósito, é a direção que eu tenho hoje. Voltando, né? Sou formada em comunicação social pela PUC Minas, um lugar ali que falaram que não era pra mim. Eu falei, é sim, eu vou pra lá, eu vou estudar na PUC. E foi muito especial pra mim viver aquele momento e entender, né, que eu poderia estar onde eu decidisse estar. Foi muito importante conseguir aquele diploma
e fazer jus a ele hoje. Eu falo que na minha carreira eu nunca fui CLT. Na verdade, eu só tenho uma assinatura na minha carteira que é a de menor aprendiz. Depois disso, eu botei a cara no sol e fui viver da minha arte. Literalmente, porque eu começo com a fotografia, né? E a morada, ela foi se construindo nesse movimento e muita gente nem sabia que eu era formada em comunicação, porque a fotografia tomou parte, 99% da minha trajetória, da minha história. E durante essa caminhada, quando as pessoas descobriam, né, que eu era da área da comunicação, eu fui me conectando com pessoas que acreditam na comunicação como eu acredito, né, que passa aí pela humanidade, em época que a tecnologia vem tomando tudo e vem, né, afastando as pessoas. Eu olhei para ele e falei, não, você vai juntar. Então, a morada foi se construindo, né, nesse lugar. E uma das coisas que eu mais tenho orgulho dentro dessa história, né, eu tenho vários cases aí de sucesso, mas não sucesso financeiro, um sucesso de dentro para fora. E eu tenho muito, muito, muito orgulho. Um deles foi uma aluna que chegou numa mentoria comigo e que não conseguiu entregar a atividade da forma que era proposta pela timidez, né, que perpassa aí pela nossa vida, por termos passado por muitos processos. E eu lembro que ela me mandou um áudio chorando. Eu falei, não, você vai entregar a atividade por áudio, tá tudo certo, vamos aqui resolver. Mas eu quero que você se apodere de si e que em algum momento você volte com um vídeo. E ela voltou com um vídeo, e não só com um vídeo qualquer, ela voltou com um vídeo de inscrição para um prêmio, né? Prêmio do Sebrae Mulheres de Negócio. E ela enviou esse vídeo. Ela ficou em primeiro lugar, né? No estado dela, e em segundo lugar desse prêmio. E isso mexeu tanto comigo, assim, porque eu olhei pra isso e falei, cara, às vezes a gente só precisa ser ouvida, sabe? Às vezes eu só preciso te dar uma pílulazinha, né? Ou plantar uma sementinha em você, para que você entenda que você consegue, que você pode, que você é potente. E isso aconteceu e foi muito, muito especial para mim. Então, para a morada de Dengo, sobretudo para Angel, né, para minha constituição, são esses sucessos que eu acumulo, né, de ter pessoas que voltam e falam, eu não conseguia gravar, eu não conseguia falar, e depois de uma conversa, de um direcionamento, conseguiu fazer. Então, eu vou continuar acreditando na comunicação nesse sentido e entendendo que para as coisas, né, para esse mundo que a gente deseja mudança, a gente precisa acreditar na humanidade e acreditar que é possível, né? É possível a gente conseguir conquistar, e eu tô aqui como um exemplo disso, entendendo que eu ainda não cheguei lá onde eu quero, mas ao mesmo tempo eu já cheguei muito, muito, muito longe. E não com pressa, tá, gente? Não com pressa. A gente vive um momento tão, né, acelerado e que, ai meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso de não sei o que para poder conquistar coisas. E na verdade eu cheguei com direcionamento obviamente da minha espiritualidade, não tem como não dizer sobre, mas sem essa pressa, sem essa correria. Eu não acredito na comunicação na pressa, na correria. Eu acredito na comunicação na pausa, na escuta, no colo, e que marcas potentes, né, se constituem dessa forma.
Não adianta, não adianta. Eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se eu não tiver direção e propósito, né, Deusa? Rapidinho ele vai embora. Então, é sobre isso. Quero agradecer a vocês e convidar. Domingo Jaque estará aqui. Jaque é minha melhor amiga. E vem contar a história dela na área da tecnologia. Enfim, não vou soltar muito aqui não. Deusa também vem. Débora e Manu, aguardem, tá? Porque vocês também vão chegar por aqui. Minha esposa já falou que não vai, mas uma hora eu consigo. E vem também na próxima semana, no dia 19, Flávia, que tá na Dinamarca. Enfim, gente, vocês não perdem por esperar. Vai ter mulheres de todas as áreas. Tecnologia, finanças, empresárias, psicólogas. Vocês vão ver aqui tanta gente incrível e que é do dia a dia, que a gente olha e fala, caramba, como eu não olhei para a mulher que tá do meu lado e que parece com essa ali. Aguardem. A live que eu nunca fiz é para que a gente conte a nossa história do nosso jeito e não do jeito que enfiaram a nossa goela abaixo, que a gente precisa contar. Sem pressa, com calma, com alma e com muito carinho, muito dengo. Muito, muito, muito obrigada. Aguardo vocês para as próximas e com o coração aberto, com muito, 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 muita, muita gratidão. Até breve. Eu não sei deixar.